Seguinte, eu respondi a um alô num dos meus vídeos que eu vou deixar no card aí, depois vocês dão uma acessada, onde a situação era sobre como que ela foi atendida pela empresa em questão e o meu ponto de vista, até coloquei e tudo mais. Então, existem muitos pontos a se questionar quando a gente vai fazer um serviço para alguém, e a gente tem que entender qual a nossa posição quando você é profissional liberal e qual a sua posição quando você é contratado. Vou encostar a porta aqui só um minutinho. Pronto, senão meu dog não para e eu faço muito barulho aí, que eu gravo mais à noite, né? Então vamos lá. Assim, quando você é profissional liberal, você vai fazer a situação, e eu vi até uma pessoa comentando sobre quando você é profissional liberal, assim, você vai prestar o serviço, e se você tem que ser pessoa física ou CNPJ, e isso não é necessário, tá? O que é necessário, na verdade, é um contrato que você tem que ter com o seu cliente. E então, não sei o que aconteceu no meu Windows aqui, que eu reiniciei, ele está pedindo algumas atualizações, estou falando com você, atualizando. Então é o seguinte, eu sou profissional liberal, então já condiz que eu estou vinculado a alguém, ou algum setor, ou alguma empresa, ou alguma empresa não, ou alguma entidade que tenha o controle sobre a gente. Então, por exemplo, a arquitetura, existe o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, é o CAU, que nós ganhamos o nosso próprio espaço, e nós temos hoje o nosso conselho de classe, tá? Então, dentro do meu conselho de classe, eu estou vinculado a ele, eu sigo algumas normas, né? E aí você literalmente se vira por conta própria. Se você vai trabalhar para alguém, você vai ser contratado. Se você vai trabalhar por conta, você já tem o seu direito por ser o seu profissional liberal. Se eu sou fotógrafo, por exemplo, e apesar de existir cursos ou faculdade ou o livre aprender por conta, você não tem um vínculo de uma situação como a do arquiteto, que você não é vinculado a alguém, assim, algum conselho, nem nada, você não tem que pagar anuidade, você não tem que servir algumas coisas. Então não é necessário você abrir um CNPJ para trabalhar com fotografia. Para a arquitetura, quando a gente presta um serviço para ele ser aprovado, existe um registro de responsabilidade técnica. Antigamente era vinculado ao CREA, se chamava ART, Atestado de Responsabilidade Técnica. Hoje é o Registro de Responsabilidade Técnica, alteraram essa palavrinha. Isso é como se fosse uma nota fiscal, é a certeza, porque sem isso o projeto não é aprovado na prefeitura. Então, se eu sou um arquiteto, mas se eu não estiver ativo, eu não posso executar a obra. Não posso fazer projetos, seja ele do zero, uma execução de obra, uma regularização ou qualquer coisa. Você tem que estar pago a sua anuidade e estar trabalhando ativamente. Então, se eu for trabalhar para alguém, aí, mesmo com o meu CAL, o meu número tal de inscrição, eu vou lá e eu sou contratado como um contrato particular. Recebo meu salário e eu me viro com imposto de renda e etc. Se você estiver trabalhando, por exemplo, igual já fui concursado, aí você
está lá registrado na sua carteira de trabalho. Se eu já fui professor universitário, eu estou lá registrado na minha carteira de trabalho. Agora, essas empresas virtuais, como aparecem por aí, você não está registrado ninguém. Por quê? Para evitar custos. Nessa forma que você evita custo, você meio que é obrigado a seguir aquilo que está lá. Então a mania da gente ficar em algo virtual, de que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo aquele meu youtuber favorito que tem 250 bilhões de gente, ele que sabe tudo, alguma coisa assim, não é falando mal de ninguém, mas é dizendo que tomar cuidado aonde eu vou acessar. Você não está aprendendo às vezes as informações corretas e porque virou uma moda, e aí então eu vou lá porque eu quero ir também. Então ou YouTube, ou Facebook, ou Instagram, ou sei lá, qualquer outro aí, são bons para você se divulgar, porque a gente está em casa, né, não tem o que fazer, fica o chamado zapear, né, que a gente falava, de ficar na televisão, a gente faz isso no computador, né, no celular e tal. Então as pessoas utilizam esses meios para poder se divulgar. E aí, assim como bancos virtuais, eu posso criar uma empresa, colocar o meu site para eu servir, se eu ser lembrado. Acessem aí rogeriogama.com.br. Vocês vão ver a minha parte vinculada à arquitetura e à fotografia logo na entrada. Vou deixar o card aqui mostrando o meu site. E aí, sobre a empresa em questão e o questionamento, você não tem um vínculo correto com a situação. Às vezes é um contrato virtual que você pega e fala, preenche alguma coisa, dá um ok, até por assim, ou é abacaxi ou é abacaxi. Se você não quiser, o problema é seu. E aí às vezes você não sabe se você está entrando numa boa ou entrando numa fria. Que mais? Algumas outras seguranças que você precisa ter. Se a empresa sumir, mas ela está em 5 milhões de países. Bom, eu estou em mais de um. Eu tenho projetos reconhecidos no meu site, como eu já comentei, nos Estados Unidos ali. E .ca, né, também, que é Canadá e tudo mais. Então, assim, eu coloquei em inglês, né? Porque eu falei, se eu estou lá, alguém viu o meu projeto lá, vai acessar o meu site, eu coloquei em inglês também. Então, a vantagem virtual, você vai parar aonde você quiser. Só que aí o que acontece? Aí eu falo para vocês como profissional, como engenheiro de segurança. Se você estiver trabalhando para alguém, você vai ter que ter tudo estipulado num contrato para prestação de serviço. Tá? Se você estiver trabalhando para a empresa, além disso, você tem algumas regalias que vêm mediante as normas trabalhistas. E as normas trabalhistas, se a empresa for criada em Portugal e eu estiver no Brasil, são leis diferentes. Se eu estiver nos Estados Unidos e eu for contratar alguém no Brasil, as leis são diferentes. Então, se alguém me pede de lá de Portugal, da França, da Europa, da China, da Transilvânia, sei lá da onde, para fazer um serviço e as leis são diferentes, eles têm que se adequar a essas leis. E aí eles têm que contratar advogados locais para verificarem. De repente um estado é diferente. E aí, então eu vou lá e eu vou fazer 50 fotos para alguém que eu vi no site, que é legal, porque ele me entra em contato comigo, para eu ir lá fazer essas fotos. E a empresa é de fora. Aí você tem que ter a certeza da segurança de onde você vai receber. Quando você for receber, como você for receber, você vai ter que verificar também a questão de declaração do imposto de renda sobre isso, porque é moeda estrangeira. Possivelmente você vai receber em dólar. Eu tô no YouTube e tenho 100 mil pessoas. Pô, legal, cara. Você tem 100 mil, 10 mil, 50 mil, 200 mil, sei lá, qualquer mil aí. A partir de 1.000 que o YouTube começa a pagar. Mas eu tô falando um número mais alto, porque daí você tem que declarar tudo isso no seu imposto de renda. E aí, vocês sabem fazer isso? Então, o que acontece? Dinheiro, é moeda vindo do exterior. Você tem um CNPJ aberto? Não. Então, eu sou uma pessoa física que eu posso estar aqui. E aí, eu não tenho CNPJ ali aberto e estou no YouTube e estou ganhando dinheiro em dólar. E aí? Entenderam? Então, o que acontece? Você tem que ficar além de tudo isso. Outra situação. Teu equipamento quebrou.
Como é que está vinculado isso no contrato? Problema teu? Um abraço, se vira? Você vai ganhar o equipamento, porque de repente, às vezes, quando você vai trabalhar para alguém, você pode ganhar o equipamento. Ganhar entre aspas, assim, tá aqui o equipamento, você pega, vai lá e faz e depois você traz de volta. Às vezes você tem a responsabilidade também de devolver inteiro. Que mais? Eu tenho carro ou eu tenho moto? Tem diferença para cada um. Às vezes as pessoas perguntam isso para você e contratam quem tem carro do que quem tem moto. Depende até da cidade. A probabilidade do acidente é custo para a empresa. Se você sofreu um acidente no percurso, na ida ou na volta do serviço ou do trabalho, custo de direito trabalhista. E aí você sendo um profissional liberal ou um freela, que é um fotógrafo, um freelancer, assim, trabalhando com uma empresa virtual, ai que legal, ela tá em Portugal, tá na Transilvânia, tá nos Estados Unidos, tá aqui no Brasil, tá não sei aonde, e aí você sofre um acidente no meio do caminho, cara, ela não vai te pagar. Não vai te pagar, você não tem nenhuma pessoa para acionar depois. Então o que acontece? Outra coisa, já falado isso no vídeo que está no card, da minha experiência lá sobre a tal empresa. Eu fui lá, tirei 50 fotos. Ou vamos dizer, eu era por bracketing, tirei as 3 fotos. Cheguei lá, tirei as 3 fotos, foi lá na hora, não aceitaram nenhuma. Você perdeu sua gasolina, você perdeu seu tempo, você perdeu a sua fotografia. Aí você fala, mas eu tenho garantia de que estava certo. E aí? Reclama pro bicho, entendeu? Ou eu sofri esse acidente, ou eu fui roubado no meio do caminho, choveu, molhou, sei lá, entenderam? Quando é o profissional liberal, se isso ocorre, é muito mais fácil as pessoas serem relevantes do que com uma situação, às vezes, das empresas que você não conhece. Ou o cara te manda, hoje é dia 13, te manda o negócio dia 13 e o serviço é dia 14. Mas eu não gostei dessa cláusula aqui no contrato, eu quero trocar, eu tenho esse direito. Você me manda um contrato, eu posso chegar para você e falar, olha, fulano, eu não gostei, eu quero trocar. Por isso que eu falo também com esses negócios dessas contratações, eu vou pagar pro Super Mega Hyper Power Master Plus que tá dando consultoria, como é que é o nome, mano? Mestre, lá é mestre, agora todo mundo é mestre, é melhor do que mestre lá, esqueci até o nome do curso, como é vendido, mentoria, vou dar uma mentoria, eu sou mentor, caramba, mentor, trabalha no He-Man, é o mentor lá, cara, desenterrei o desenho. Nomes bonitos, legais, cara, entendeu? Mas você tem que ser muito bom assim pra você, pelo menos, me convencer. Eu prefiro pegar uma pessoa simples que tá falando ali, tem meu curso de edição, assim, você quer comprar ali, tá lá, é aquilo, você vai, compra, se quiser, legal, se gostou, não gostou, falou. Ou você vai em cursos de algumas empresas que te vendem também nessa situação, você tem que ter direito ao acesso por não sei quanto tempo, e por aí vai. Eu já fui presenteado por uma dessas, e tá lá, tem tanto tempo, e aí você vai, você dá o joinha lá, o ok, sua declaração, sei lá, o que falta melhorar ou não sei o que, e a pessoa vai adequando, se você tiver direito a atualizações. Mas se no meio do caminho do armazém uma empresa sumir, ou o Supermaster Mentor sumir, brigar com você, alguma coisa, tá em outro país, você tá lascado, ponto final. Essa é a realidade. Então não é um vídeo para pichar ninguém, para queimar um filme de ninguém, nem nada. Uma orientação que eu tô dando nessas contratações, porque você tem que tomar muito cuidado. A pessoa comentou que ganhou não sei quanto lá pelo serviço e foi uma ótima. Eu falei, legal, parabéns, boa sorte, sucesso. O meu não pagava nem a gasolina para ir e para voltar, era de Santos para Praia Grande. Lá pro final da Praia Grande dava mais de 1 hora para chegar lá. Vamos botar, às vezes dependendo ali é longinho, vai para ir na manhã e tal, devagarinho, você vai lá, chega lá de moto e tal, beleza. E aí, isso que eu tô falando, por mais que seja uma coisa simples, era uma residência para ser fotografada, eu gosto de editar, eu gosto de conferir, além de eu estar no clique e olha, como eu falo, eu cliquei, eu olhei, eu vi, tá gravado, tá certinho,
Eu levo para casa, eu passo para um computador para depois passar limpo, eu dou uma editadinha e tal, não sei o que, porque de repente o próprio programa de conferência da própria empresa, eu vou gravar um outro vídeo a respeito, vou explicar por que eu estou falando isso. Aí ele vai lá e deleta a tua foto e você dançou. Então, como eu falei, você vai lá às vezes com 50 fotos e ficam 5. Tem bancos de imagens, por exemplo, que eles têm um padrão. E aí, já aconteceu, tá? Já mandei mais de 3.000 em um dia e às vezes eu fui ver, sou cadastrado em mais de um local, um rejeitou um monte, o outro aceitou as que foram rejeitadas, entendeu? Então é complicado. E aí, por exemplo, eu quero um estilo na minha foto que tenha ruído. Porque tem até no Lumion, tem até no Photoshop, você pode colocar o granulado, eu gosto disso. Aí de repente o padrão de lá é rejeitado. E aí vai que é um fine art, sei lá, uma baita imagem que você fez, já era. Né? Como você vende arte, você tem que ficar de olho aonde você quer ir, porque tudo bem, fotografa, já mostrei um própolis, né? Fotografa esse própolis aqui, entrega e acabou. Bom, firmeza, tudo bem, mais fácil, é estilo. Tá legal, como se fosse uma gastronomia, não. Mas numa gastronomia, por exemplo, aí é que tá. Por mais que você siga algum padrão, de repente você pode ver um ângulo de um detalhezinho ali diferente e putz, você fica fora. Então você tem que ficar de olho nisso aí, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, a gente sempre tem que pensar em todos esses pontos, em todos esses porquês. Isso é para você que está assistindo aí, não é para mim não é puxando a orelha nada, é para a gente crescer melhor, exigir melhor, porque eu estudei 5 anos, cara. Na verdade até cheguei a atrasar para uns particulares lá, mas saí com nota 10. Fiz a pós-graduação, saí com nota 10 também, graças a Deus, fui bem. Para mim foi a minha obrigação, e não quer dizer que eu sou nota 10 todo dia. Mas assim, é minha obrigação, isso é pra mim. Eu falei, o Rogério quis vencer o Rogério, pra mim. Não era nem o meu orientador, minha orientadora, sei lá, quem era na banca de tese na época da faculdade. Aí eu tenho que fazer valer, né? Tudo isso, né? Quanto que isso vai valer pra mim realmente? Quanto que isso eu vou ganhar ali mais pra frente? Então você tem que pensar nisso daí. Então, não, peraí, eu tenho um desgaste de pneu, de óleo, de gasolina para chegar lá, uma zebra, uma mudança de tempo, por exemplo. Agora se estiver saindo chiado aqui, desculpa, tá chovendo. E aí? Entendeu? É tudo isso que você tem que computar, isso aí que você tem que ficar de olho. Os acidentes, etc., como eu já falei, e os tipos de contratação, tá? Você tem que ficar sempre de olho como é que é o contrato que você está recebendo, se você tem direito de só clicar e fechar a boca e segura o abacaxi ou acabou, se você pode questionar, mesmo com uma pessoa num tete-a-tete, como eu comentei do outro mequetrefe lá da casa última que eu estava em Bauru, e que eu falei que colocou lei do inquilinato em algo que não existia, eu questionei, falei, não quero, isso aqui eu não quero, não aceito, vamos discutir, melhora isso aqui pra mim. Isso é direito seu, cara. Você não é obrigado, engole aí e acabou e fica quieto. Agora no mundo virtual mas se você não fizer isso, você não cresce, você não vai pra frente, você não vai não sei o que lá. De novo, eu tenho 20 anos de formado. Eu tô há 1 ano e pouco aqui soltando vídeos aqui no YouTube. Esses dias, por umas situações pessoais, até atrasei a minha criação, coloquei com 2 semanas de diferença ao invés de 1. Não estou preocupado com quantas vezes nem nada, estou preocupado com o pessoal que quer aprender aí, se o visual, se estiver valendo a pena. Então, é uma boa. Resolvi fazer isso, como essa série de profissionalismo, possivelmente eu vou repetir isso que eu estou falando, porque já fica, lembrei até da aula de estágio que eu dei em faculdade, se quem seguir isso aqui já está meio caminho andado, a aula praticamente pronta, todas essas séries de vídeos aqui, quais são os comportamentos a se ter. Então, eu estou tentando ver se viesse mais alguma situação em mente, mas o que me ficou de imediato, eu falei, vou gravar o vídeo, vou falar, é isso. Tome cuidado com o tipo de contrato, se você pode
recusar ou não, se você pode ter alteração ou não, quando que eles lançam isso para você, se é prévia, se você tem tempo para pensar, se não tem. Os valores tem que ser tudo muito bem acertado, porque como eu comentei, o que o rapaz colocou, eu falei, pô, se o cara fez isso ali para ganhar o que ele ganhou lá, e por foto ainda, eu falei, foi uma maravilha, porque para mim era um ensaio, não chegava a $15, eu falei, não paga, não interessa quanto tempo eu vou ficar lá, o interessa é que, pô, a distância para ir era um só, mesmo se fosse um teste com a empresa não voltar, não. Isso aí eu cobrava por foto, pô, entendeu? E ainda todas essas questões, tudo vai realmente ser aprovado, não vai? Tem que botar no papel, ó, eu vou tirar 1.000, você se vira, eu tô cobrando as 1.000, entendeu? Vou fazer o meu máximo possível e aí depois discute. Por quê? Porque se você apresentou o que você faz e se você entrou num pré-padrão e mandou, como eu já comentei, que o local tem um padrão X, você faz igual e de repente você é rejeitado, pô, alguma coisa está acontecendo, né? Então você tem que saber tudo e tem que estar tudo tintim por tintim, no papel, etc e tudo mais. O resto, o ganho me valeu, a empresa foi uma maravilha. Não, legal, cara, 10 eu vou falar bem, 10 eu vou falar mal, isso não me interessa. Tá bom? Meu toque é esse aí. Por quê? Porque se acontecer essas coisas, de um acidente, ou de uma quebra, ou de não sei o que lá, ou de você não ter de repente o equipamento para tal, igual queriam que eu fizesse algo por avião ou por helicóptero, né, que era para fotografar um terreno, eu falei, pô, se eu tenho medo de altura, se a câmera cair de lá de cima, entendeu? Se der uma zebra, é isso aí, gente, tá bom? Tem que ter tudo certinho, porque infelizmente na maioria das situações, eu lembrei até porque eu tô mexendo com música aí recentemente, tô voltando a tocar em casa, a brincar, aí eu já subi em palco, né, pra tocar, então de repente você fala, você sobe no palco lá, é teu, se arrebentar a corda você se vira. Agora imagina um cara top aí de uma banda que você gosta, arrebentou a corda. Pô, o cara tem um staff gigante, o cara já pega a outra, já dá e tal, não sei o que, mas geralmente você tá fazendo por conta. Eu tenho 2 guitarras, então 2 estilos diferentes. Se me arrebenta uma corda, eu não tenho tempo, eu vou pegar outra e vou continuar tocando, pô, uma é Les Paul, a outra é Strato, são 2 timbres diferentes, então e aí? Entenderam? Então, na verdade é meio que se vira aí, cara. A maioria, infelizmente, a gente vai assim e se vira aí. Mas então eu estou reforçando algo que é simples, que de repente a maioria já sabe ou até mesmo que esqueceu, para a gente lutar pelo que é melhor para nós. Tá bom? É isso, valeu, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Um abraço, falou, fui!